tudo bem com vocês? Finalmente, após um certo tempinho, estou aqui trazendo um estudo de uma criatura que muitos inscritos estão me pedindo, que é o Saurussucus, que merece ter seu vídeo aqui no canal. Mas como eu sei que vocês não estão afim de enrolação e querem ir logo para o estudo, então vamos nessa. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. O Saurussucus, cujo nome significa crocodilo lagarto por causa de sua aparência, pois ela se parecia muito com a mistura de um crocodilo e um lagarto, era um gênero extinto de grandes arcossauros pseudossuquianos loricatanos, que viveram no período Triássico, há aproximadamente 231 a 225 milhões de anos atrás, na América do Sul, especificamente na Argentina. O Saurussucus foi um predador pesado, terrestre e quadrúpede, provavelmente sendo o predador de ponta na formação Ischigualasto. Infelizmente, o Saurussucus só é conhecido por restos incompletos, mas aqueles que são conhecidos indicam que ele era grande. A chave para identificar os fósseis como sendo de um predador é o crânio, que tem várias características predatórias clássicas. Uma é o fato de que o crânio é mais longo na parte de trás do que no focinho, o que não só sugere um alojamento para músculos fortes de mordida, mas também olhos que eram ligeiramente angulados para frente para uma melhor percepção de profundidade. Isso permitiria uma localização mais fácil da presa, bem como o momento dos ataques, para que o Saurussucus pudesse dar uma mordida mortal com mais sucesso, o que resultaria na morte da presa. O método exato de execução pode ter variado de acordo com a presa. No entanto, com pequenos animais sendo mortos imediatamente pelos dentes e mandíbulas esmagadoras, enquanto presas grandes podem ter sido mordidas, mas depois enfraquecidas para sangrarem até a morte. A parte de trás do crânio, no entanto, apresenta anexos para músculos fortes do pescoço, o que pode sugerir que ele prendeu suas mandíbulas e segurou a presa enquanto ela lutava, algo que exigiria músculos fortes do pescoço para sustentar o crânio para que a presa não pudesse se soltar. Como já está mais do que óbvio, ele era um animal exclusivamente carnívoro. A análise da mordida do Saurussucus indicou que suas mandíbulas eram relativamente fracas, semelhante à dos gaviais modernos em relação à força. Devido aos seus ossos relativamente finos em comparação com os dos dinossauros terópodes, que mais tarde o suplantariam, espero ter falado certo essa palavra, sugerindo que o Saurussucus se alimentaria principalmente de alimentos mais macios, como carne e órgãos vitais de suas presas, que ele processaria, me desculpem o erro, com seus dentes traseiros. Essa evitação de ossos também teria deixado mais carne para os necrófagos, que se alimentaram depois que o Saurussucus terminasse uma refeição. Não se sabe o tamanho de seus dentes, mas pode ter certeza que eles eram grandes e mais do que suficiente para caçar presas de sua época, como o Hyperodaptedon, ou melhor, Hyperodapedon. Eita, nomezinho difícil, meu pai amado. Enfim, que eram uma de suas grandes presas favoritas, pois eram lentos e fáceis de caçar. Em alguns locais de pesquisa que fiz, quando o encontraram pela primeira vez, chegaram a dar algumas estimativas absurdas que ele teria 10 metros de comprimento ou até muito mais do que isso. Porém, com as novas descobertas, só ao longo dos anos que chegaram ao verdadeiro ou algo próximo do tamanho dele. O tamanho do Saurussucus possivelmente chegou a algo mais próximo dos 7 metros de comprimento, sendo esses restos incompletos que tornam esse valor incerto, com uma gama completa de estimativas de tamanho variando entre mais ou menos de 6 a 9 metros de comprimento. Porém, realmente, o mais comum para ele seriam 7 metros de comprimento, e ele tendo cerca de 1,5 metro de altura e pesando em torno de 590 quilos.
primeiro fóssil de Saurosuchus foi descoberto por Galileu Scaglia e Leocardio Soria em 1957, em um arenito esverdeado no membro cancha de Borchas da formação Ixigualasto, na bacia de Ixigualasto-Villa Union, no noroeste da Argentina. Gente, quase que eu não consigo falar, meu Deus do céu. 2 anos depois, em 1959, Saurosuchus foi formalmente descrito e nomeado mais tarde por Oswald Reid. O nome genérico, Saurosuchus, é derivado do grego Saurus, que significa lagarto, e Suchus, que significa crocodilo. O nome específico do Galilei é em homenagem a Galileu di Scaglia, que desenterrou e preparou o holotipo. O motivo de sua extinção é desconhecido. Por mais que ele tenha convivido com outras criaturas no seu tempo, como o Herrerasaurus, Silosuchus e o Eoraptor, o Saurosuchus sabia muito bem se defender deles. O que nos faz sugerir é que, assim como outros animais da época, ele foi extinto por uma grande extinção em massa que rolou no final do período Triássico, que marcou a transição para o Jurássico, com a extinção de diversas espécies marinhas e terrestres, incluindo muitos répteis marinhos e anfíbios, e assim o Saurosuchus desapareceu da face da Terra. Agora, vamos para os nossos fatos curiosos. Muitos perguntam se o Saurosuchus poderia também ter vivido, ou até mesmo passado por onde seria o Brasil, no final do Triássico. E bem, até o momento desse vídeo, mesmo ele tendo fósseis vinda da América do Sul, eles são apenas da Argentina. Ele teve até alguns fósseis que foram encontrados mais longe, em algumas partes da África, mas até o momento, nada de Saurosuchus no Brasil. Talvez ele até pudesse ter passado por aqui, já que na época era o supercontinente chamado Pangeia, onde praticamente quase todos os países eram unidos. Mas ainda assim, Saurosuchus no Brasil é apenas uma hipótese. Uma outra curiosidade, e ao mesmo tempo um fato engraçado, é que... isso vai ser engraçado. Quando eu era criança, tipo, bem novo, talvez uns 8 anos ou algo assim de idade, eu sempre que olhava para essa foto aqui em específica do fóssil do Saurosuchus, eu jurava que tinham pegado a cabeça de um T-Rex pequeno, ou filhote, não sei, e tinham colocado em um corpo de crocodilo, alguma coisa assim. Aí eu ficava dizendo, é um T-Rex com corpo de crocodilo. Ai, ai, bons tempos esse aí. Mas obviamente eu estava enganado, né? Eu era só uma criança. Mas e aí? Eu fui o único que já pensou assim, ou vocês também já pensaram? Comentem aí para eu ficar sabendo. O Saurosuchus é um pouco ou quase totalmente esquecido, não só pelos fãs da paleontologia, mas também pela mídia e até nos jogos, tendo ele mal aparecido neles, e eu vou dar alguns exemplos aqui agora. No jogo Jurassic World Aftermath, uma parte de seu crânio apareceu em um pôster de um desenho esquemático representando a região rostral de Arcosauriformes selecionados. Na imagem, Saurosuchus pode ser visto no meio da fileira superior. Em Jurassic World Evolution 2, ele só é mencionado na entrada do banco de dados do Herrerasaurus. Já no Jurassic World Primal Ops, ele simplesmente foi cortado. Nem iam colocar ele. Até fizeram um modelo e tal, porém nunca foi adicionado. E devido ao encerramento do jogo em dia 31 de outubro de 2022, ele nunca viu a luz do dia. E não foi só nos jogos que ele não teve sorte. Ele não apareceu em nenhum filme, série ou desenho na qual eu tenha pesquisado. Sua única aparição relevante, né, por assim dizer, que fez com que ele não caísse totalmente no esquecimento, foi sua aparição no documentário Dinosaur Revolution, um documentário muito icônico e até nostálgico por mim. E sobre os brinquedos, não tem quase nada do Saurosuchus, apenas algumas figuras bem feias, algumas feitas por fãs e uma da época do documentário que é feia de doer. Realmente, o Saurosuchus, por mais que seja uma criatura pré-histórica muito interessante e que eu e muitas pessoas gostam, infelizmente não é um dos animais pré-históricos favoritos no geral do povo. Mas ainda assim, ele mereceu seu espaço aqui no canal, e com todo respeito. E bom pessoal, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu peço desculpas se teve erros no meu vídeo, tipo algumas gaguejadas, algumas palavras erradas. É que no momento que eu tô gravando esse vídeo em si, eu não tô 100% não, entendeu?
rolou uns BOzinho comigo aí, mas uns problemas comigo aqui, mas eu consigo resolver, tá bom? Sem contar também com o meu microfone. Se vocês sentirem que o áudio desse vídeo tá um pouco diferente, o meu microfone eu acho que ou ele morreu, ou eu tô precisando trocar os cabos deles aqui, os adaptadores, porque ele não tá funcionando de jeito nenhum. E eu precisava gravar esse vídeo, entendeu? Eu não podia esperar mais. Então eu peço desculpa a vocês por esses erros, entendeu? Tô falando com vocês aqui agora no momento sem roteiro, na minha própria voz. Peço desculpas por qualquer erro e por esse tempo que eu não tô gravando muitos vídeos longos, entendeu? Tá rolando muita coisa na minha vida, entende? Só quem me acompanha mais nas redes sociais sabe o que é que tá rolando. Só quem tá no YouTube aqui, infelizmente, não acaba sabendo, entende? Mas eu vou tentar voltar com a frequência de vídeos mais longos, entendeu, pessoal? Vou tentar voltar. Eu não posso prometer nada que eu não vou cumprir, mas eu juro que eu vou tentar, tá bom? Mas desde já, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Deixem um like, pois é muito importante pro canal. Se inscrevam para que um dia a gente chegue à marca dos 50 mil inscritos. Compartilhem, pois é muito importante para que mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui no Universo Jurássico. E é claro, comentem o que vocês acharem. Beleza, pessoal? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus alunos. Fui!